Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei genitrix, nos te pregationes ne vestigiasti in necessitatium. Bem-vindos ao Bronze Podcast. Hoje comigo, Diogo Bronze, sobre a minha conversão. Para falar sobre a minha conversão, poderia ter feito aqui alguns tópicos e estruturado um pouco a coisa. Fui batizado, faz agora dia 8 de dezembro, precisamente no momento em que vou lançar este podcast, 10 anos, e nestes 10 anos tem sido difícil, até quando penso, tem sido difícil estruturar e sintetizar aquilo que tem acontecido. Até porque, de facto, ao fim de 36 anos de vida, os últimos 10 foram os melhores. E foram os melhores apenas porque Cristo assim o permitiu. E sintetizar tudo aquilo que acontece na alma num podcast é bem complicado. Mais porque, claro, não tenho o dom dos grandes santos de poder explicar-vos o que acontece na alma, nem muito menos poder explicar-vos como é que a alma funciona, porque, ao fim e ao cabo, sou uma pessoa comum e que vai quase sendo testemunha de si próprio neste processo, que acontece com a minha participação, mas acontece também, e especialmente pela graça de Deus. E a graça de Deus atua na alma. E nós somos isso, somos um ser que tem que lidar com a sua finitude, temos um corpo sujeito ao tempo, finito, e temos uma alma que é imortal. E, portanto, explicar-vos o que se passa com uma alma imortal que eu não compreendo, justamente se for a minha, não é? Porque é sempre mais difícil fazer uma introspeção. Somos muito fáceis a julgar o outro, mas geralmente quando é connosco é sempre um pouco mais difícil, e aqui na questão da conversão não iria ser diferente. Hoje então vou começar por explicar-vos, convém que, sabendo quem eu sou, neste momento, quem já ouve podcast há algum tempo sabe perfeitamente que sou casado, tenho 3 filhos, sou trabalhador, uma pessoa comum, classe média, básica, faculdades intelectuais medíocres e sofríveis dentro daquilo que hoje, claro, aqui a nossa educação pública permite, e portanto uma pessoa completamente comum. Para quem nunca ouviu o podcast, que ouve o podcast, já conhece esta peça. E quem me conhece então, a minha família e os meus amigos, conhecem ainda melhor esta peça, as suas virtudes e os seus defeitos. E portanto não vou entrar muito por aqui, não é uma questão de, não é um momento de deixar falar aquilo que sou agora, é mais, vamos rebobinar, andar para trás, e convém começar pela parte de o que é que eu sou enquanto pessoa, como é que eu cresci, para vocês terem, para perceber a minha conversão, convém ter aqui um ponto de partida que não é precisamente a conversão. Como é que se chega à conversão? Ou pelo menos no meu caso, como é que eu cheguei à conversão? E posso dizer que isto acho que foi um trabalho de uma vida. Para terem ideia, eu sou português, filho de portugueses, pai de Alfama, a mãe de Moçambique, e toda a família da parte da mãe foi expropriada e tiveram que fugir do comunismo em Moçambique. Curioso, hoje são completamente apologetas do comunismo em Portugal. Não que eles defendam o comunismo, mas chamam-lhe social-democracia, etc. E portanto sou português nesse aspecto, e sempre cresci com fruto de pais liberais. Para terem ideia, meus pais casaram-se porque eu nasci e fizeram o melhor possível. Eu acho que até aos dias de hoje, ainda hoje, eles fazem o melhor que sabem. São as típicas pessoas, fruto do seu meio, que cresceram num Portugal que supostamente se libertou de uma de uma antiga ordem, e conheceu uma nova ordem. Portanto, são pessoas fruto do seu tempo. O típico
habitante dos anos 60, 70, 80 de Portugal, liberal nos costumes, educado pelo telejornal, e não há muito a esperar. Mas, no entanto, gosto muito deles, fizeram o possível. Eu, no entanto, sou fruto deste liberalismo e desta vida. Portanto, para ter a ideia, cresci com pouco amor à pátria e dentro daquilo que era o meu lar, o lar dos meus pais, classe média, no sítio onde nós morávamos, como já desde pequeno morava fora da cidade, aqui poderíamos ser éramos classe média, mas aqui se calhar destacávamos mais para uma classe de média alta, mas nunca fomos mais do que isso. Apesar de os meus pais, isto é uma coisa que eu acho que foi muito fundamental, que foi fundamental para saber aquilo que eu queria na vida. É que quando penso na minha infância, na minha adolescência, penso sempre, e uma coisa que é comum é os pais entrarem na porta de casa às 8 da noite e, portanto, escravos do trabalho, o típico wage cuck moderno que vive para o seu ordenado, nem sequer tem o dinamismo nem a vontade de montar o seu negócio próprio. É exatamente uma família média dos tempos de hoje. E tudo o resto, todas as conversas, isto aqui dá para perceberem muito bem o que tipo de conversas é que existia à nossa mesa ou na nossa família. Nunca eram conversas sobre a Big Brother, até porque isto já vem mais tarde, mas não eram conversas assim de pessoas que estão ocupadas em falar destas coisas do mundo. Eram sempre conversas um pouco de classe média, ou seja, um pouco acima dos Big Brothers e da vida dos outros, mas sobre eventos políticos e geopolíticos e de história, mas muito superficial, coisas lidas nos livros de Dan Brown, etc. Portanto, penso que isto dá a entender exatamente que é classe média pura, com pedigree por classe média. Porquê é que é importante explicar-vos isto? Para depois explicar a parte da conversão e do que eu vejo quando me converto. Portanto, só para vocês saberem de onde venho. A minha infância e a minha adolescência, a minha vida, se tiver que falar em 3 pontos fundamentais, geográficos, que têm a ver com os cheiros, têm a ver com as memórias, são, sem dúvida, Benavente, onde eu cresci, desde os 4 anos. Cresci no campo, à solta, praticamente, porque não havia... Benavente nem era o que é hoje, era muito mais rural. Todas as velhotas aqui da aldeia andavam de preto com o lenço, com a cabeça tapada, era o comum. E era uma vila rural, onde as crianças podiam andar à vontade. Nós andávamos a pé, de bicicleta, e não havia trânsito, não havia nada. Havia uma estrada nacional, onde passavam todos os carros e em todo o resto podíamos andar. Hoje em dia já não é assim, é uma espécie de cidade praticamente entregue aos confortos da modernidade. Outro ponto fundamental é Ferragudo, a parte da minha família que estava em Moçambique, tinha origem lá, antes de ir para Moçambique, tinha origem em Ferragudo, Algarvios, e portanto, quem não conhece, Ferragudo é uma vila, aldeia no Algarve, e uma vila lindíssima, e portanto, sem dúvida alguma, se há algo que me ajudou a chegar a Deus, e há uns tempos até falei nisso com um amigo, foi o estar exposto à natureza. Eu aqui não tenho dúvida alguma que foi fundamental crescer como criança e jovem com o campo, com os animais, com a crueza do campo, a ver animais a nascer, a ver animais a morrer, a ver o frio, a ver o calor, a ver a geada, a ver a noite, a ver até o trabalho do campo, nunca praticando, mas vendo. E também em Ferragudo, o mar, o Ponta do Altar, quem conhece, o farol, aqueles caminhos, as falésias, as praias que eram lindíssimas e pouco usadas e agora estão completamente cheias, mas era uma zona muito, muito bela. E depois, claro, a vida de Ferragudo, que era uma vila onde se andava, uma aldeia onde se andava a pé por todo o lado, com muita liberdade. Hoje tudo mudou,
Mas ainda assim estes são os meus pontos de referência. E o terceiro ponto é necessariamente a Portela de Sacavém, que por incrível que pareça, de todos os sítios é o mais feio, sem dúvida, aqueles prédios amarelos, quadrados. Mas é um dos sítios em que eu tenho memórias de infância, porque a minha família da minha mãe, esta mesma que era de Ferragudo, quando vieram de Moçambique expropriados, foram para lá morar. E os primeiros anos da minha vida, os cheiros que eu tenho é precisamente dos corações da Portela, do cachimbo que o meu pai fumava, de comprar à tabacaria da Portela tabaco ou canetas para colorir ou o que for. Portanto, aquele centro comercial da Portela. E isto são aquelas memórias de infância. Para quem conhece, quem não conhece, peço desculpa por estar-vos a fazer perder tempo, apenas estou a desenhar aquilo que vem à memória quando penso na vida, e acho que se for morrer amanhã, aquelas memórias que me dariam mais prazer em pensar seriam essas, assim, do antigamente, claro. Depois, claro, como os meus pais, o fruto do liberalismo moderno, o divórcio é inevitável, e por volta dos 12, 13 anos passei a viver só com a mãe, e isto é fundamental depois para crescer sem um pai, fundamental no sentido em que também eu cresci sem um pai em casa, e isso faz toda a diferença, e é um foco importante da conversão, e também porque esse processo, que hoje é banal, na altura não era assim tanto, fez com que eu nunca ligasse muito à escola e fosse uma criança que os pais nunca basicamente me punham a estudar. Eu fazia o que queria. Chegava a casa, uma pergunta, já fizeste trabalhos de casa, já, pronto, ninguém ia ver, ninguém. Foi uma educação completamente, eu não sei como é que não acabou pior, poderia ter acabado pior. Para terem mais ou menos ideia do liberalismo, eu sempre tive muita liberdade para andar por todo lado. Aos meus 16 anos já tinha moto e já ia para Faro, para a concentração de motas, sozinho, sem ninguém, com 16 anos. Portanto, eu hoje, se viesse isso, se alguém dissesse, se o meu filho sequer pensasse nisso, lavo logo uma cabeçada. Mas é o fruto daquele tempo, e portanto estou só a situar no porquê que esta falta de ordem mais tarde se veio a traduzir numa necessidade de procurar ordem. E, no entanto, apesar de crescer neste liberalismo desenfreado e com esta liberdade, sempre tive uma coisa muito curiosa, que é a minha atração pela natureza e pelo trabalho sempre se manifestaram. Nunca fui um miúdo que desde os 10 tem que ir trabalhar porque os pais mandam, ou desde os 14, ou porque se portou mal vai trabalhar no verão. Nunca me aconteceu isso. Eu sempre fui trabalhar no verão porque quis. E aliás, perdi viagens que podia ter ido a Moçambique. Bom, pelo menos lembro-me de Moçambique e Egito, que não fui precisamente porque queria ficar a trabalhar, a minha família ia. E eu fiquei a trabalhar porque para mim o trabalho sempre foi fundamental. Primeiro, para ser alguém, e porque eu preferia aprender a trabalhar do que estar a passear. E segundo, a questão do trabalho acho que forma imenso o carácter. Não só forma a pessoa que aprende a trabalhar, mas forma o carácter do homem e da mulher, claro, mas do homem especialmente, porque os homens precisam de trabalhar mais cedo hoje em dia. Estamos a formar homens muito tarde, e se eu valgo, e eu de facto fui homem muito tarde, porque lá está, crescer sem um pai. Estamos sempre a crescer um pouco, quase como se estivéssemos a correr só com uma perna, que é a mãe, e por mais que a mãe tente o seu melhor, nunca consegue ser uma segunda perna. E mais tarde vim a colmatar isso de outros modos, com outras aprendizagens, já convertido no catolicismo, e já vos explico como. Mas então, o trabalho e a questão da natureza, não só a questão da natureza, sempre foi muito, muito, muito presente. Eu lembro-me de andar aqui de bicicleta em Benavente e de ir de bicicleta, fazia 30, 40 km com os amigos, e lembro-me de um momento concreto em que, já mais velho, já estava a pedalar há algum tempo, e chegámos a um sítio onde eu estava, uma espécie de canal aéreo. É um canal, quem conhece a Lesíria sabe que há canais, há uns que são aéreos e outros que são no chão, e aquele era um canal aéreo, e
por baixo do canal havia uma seara, não sei se chama seara, mas de milho. E era mais ou menos 5, 6 da tarde, verão, 6 da tarde. O sol já estava inclinado. E estava vento, no Ribatejo faz sempre vento à tarde. E eu lembro-me de ficar parado, a contemplar aquilo e de não conseguir mexer. E esta sensação, depois disto acontecer, de eu ficar ali e os meus amigos parados lá ao fundo à minha espera, pronto, aquele flipou. Eu estava só parado em cima do canal, o vento a passar, o calor da Alzira a passar, e o que me atraía ali era a beleza do espaço, a beleza da envolvência, e uma beleza que era harmónica, não é uma beleza meramente estética, uma coisa que se vê que se gosta, era uma coisa que atraía. E estou-vos a dar este exemplo porque eu senti isto ao longo da vida em inúmeros sítios, seja no Algarve, na Água, seja noutros países, dos quais destaco, assim, em termos de beleza, sem dúvida, a Noruega e os Estados Unidos. Eu gostei bastante de visitar os Estados Unidos, especialmente a parte dos Everglades, onde andávamos lá nos pântanos e a ver golfinhos, e aquilo tinha aquelas, quem já foi à Flórida sabe, que de repente está sol, de repente vem uma chuvada e depois vem aqueles cúmulos de nimbos, aquelas nuvens, onde se vê trovões lá dentro. E o horizonte na Flórida é um pouco como aqui no Ribatejo, é plano porque não há montanhas, então é um horizonte em que se vê de centenas de quilómetros de distância. E lembro-me de ficar pasmado, e a sensação era a mesma, era uma atração pela harmonia da coisa. E isto acontece muito ao longo da minha vida, aconteceu muito ao longo da minha vida, ainda nem eu sequer, nisto tudo eu não vos disse, claro, os meus pais eram, não digo ateus, mas eram indiferentes à religião, e nunca houve um crucifixo em casa, nunca houve uma catequese. Eu era daqueles miúdos que na aula da religião e moral ia-me embora jogar matraquilhos e jogar a bola. E a mesma coisa ao sábado de manhã, como os meus pais não eram daqui de Benavente, onde eu moro agora, eram de fora. Eu nunca tive aquela vida de vila, portanto eu vivia numa quintinha fora da vila. E eu julgo que esta atração pela beleza, pela harmonia das coisas, em parte também se devia ao facto de ser filho único e de viver assim um pouco remoto, afastado, porque não via ninguém para brincar. Então o meu entretém era a natureza, era inventar coisas, o cão, os gatos que apareciam e as pessoas que apareciam, porque as pessoas antigamente, só para vos dar uma ideia do que era Benavente, nós tínhamos as portas abertas, os portões das quintas eram abertos. Entravam pessoas para vender roupa, por exemplo. Entravam os ciganos para vender roupa, entravam outras pessoas, pronto, simplesmente para falar, olha, aquele cão é são, mordeu umas calças. Coisas assim, que hoje em dia parece que estamos a falar com outra espécie humana, já não existe. Neste momento as pessoas estão mudadas, de facto a tecnologia roubou a alegria e a naturalidade das pessoas. E pronto, isto dá-vos um pouco o desenho do que é que eu vi ao longo da minha vida e das coisas com que me deparava e que me tiravam de facto a respiração. Era esta contemplação da harmonia. E há uma coisa muito importante também, que é nos momentos mais de solidão, nos momentos mais, ou assim, como é que eu ia explicar? Lembro-me particularmente da questão do divórcio dos meus pais, mas mais tarde até de outras coisas que aconteciam que eu não sei, não são eventos especiais, até acho que não são eventos sequer. Eu sempre me senti amado, e isto é uma coisa esquisita de dizer, mas eu sempre senti amado, e não é um amor dos pais, é um amor de quem, não diria de quem é observado, porque isso também seria esquisito, mas sempre me senti amado, nunca senti que estava sozinho. É engraçado que muitas vezes a minha mãe dizia-me, e atenção, não se falava de Deus em casa, e até dizia-me, cuidado, não vais de bicicleta, não sei para onde, ou eu tinha mania às vezes de tomar banho ao rio, que era perigosíssimo, aqui o rio não é nada, não é bom para tomar banho, não é um daqueles, não há piscina fluvial, é rio castanho, a pessoa salta, não sabe onde é que está a saltar. E
E uma das coisas que eu dizia era, não, nunca estou sozinho. E este nunca estou sozinho, mais tarde, claro, agora batizado, eu percebo o que é, mas engraçado como eu dizia isto, talvez por alguma coisa que tivesse visto, não faço ideia, mas eu nunca tinha falado de Deus, nem havia este conceito. No entanto, isso tranquilizava a minha mãe. Ela, de alguma forma, para terem ideia da pessoa que é, daquelas pessoas portuguesas típicas, quando eu nasci por maturo, levou-me a Fátima. Ponto. Acabou aí a vida religiosa da minha mãe. E do meu pai, então, essa ainda estou por encontrar. Continuo a rezar. E se vocês, quem está a ouvir isto, se puder agora parar e rezar uma Ave Maria pelos meus pais, seria bom, porque eles merecem que nós rezemos por eles, senão têm a alma condenada ao inferno, que é o mais provável. E posto isto, dá para já estruturar de onde é que eu venho. Então, o que é que começa a acontecer quando eu me torno adolescente e começo a ganhar a minha independência? Eu, nessa altura, já fazia estou a acabar o secundário, já trabalhava em 1000 coisas, eu todos os verões, eu fiz tudo. Eu sou daquelas pessoas que, até já vos vou contar um episódio, mas eu trabalhava no verão a entregar pizzas, como trabalhava passado um mês. Tive uns trabalhos ótimos numa pedreira, a lubrificar os tratores e Bigfoots, que são carros enormes. É muito giro. Trabalhei na Ogma a arranjar aviões. Pouco tempo, não tinha muito jeito, confesso. Trabalhei numa empresa de químicos, de farmácia, que está na moda, cujo nome eu também não vou dizer agora, mas que está agora na moda por causa disto do cafona. E sempre o trabalho sempre foi uma parte da minha vida, e eu, em conjunção com isso, estudava, porque eu fiquei a fazer matemática e física do 12º, e já praticamente, se não fosse a minha professora ter piedade de mim, eu nem tinha passado. Lembro-me perfeitamente, não digo isto com orgulho, mas para perceberem como é que eu era nessa altura, lembro-me perfeitamente de ter que fazer o exame nacional para acabar o secundário e tinha que tirar 3. A nota mínima que eu tinha que tirar para passar a matemática era 3. No exame nacional eu tirei 1, 2 e tal. Portanto, cheguei lá, acho que preenchi o coisa, já queria trabalhar, já não me identificava com o mundo académico do secundário. E depois eu percebo porquê, porque era tudo muito já o que nós vemos hoje, não é? Esta treta toda que está a acontecer há 2 anos foi possível porque há muita gente demente. E eu sinto, da minha vida toda, sempre fui assim um pouco rebelde na escola, porque eu já via nestes professores a fraqueza do homem computadores, daquele homem inerte, que já não são nem homens nem mulheres que se valorizem, nem que se valorizem a si próprios, nem que se deem aos outros, nem que deem exemplo. E é tanto assim é que naqueles professores que eu tinha, que ainda havia boas professores, era raro, era 1 por ano no máximo, nesses professores eu conseguia ter boa nota e conseguia aprender alguma coisa porque cativavam, mas as outras pessoas são tão fracas que pessoas sem estrutura em casa, como era o meu caso, depois acabam por não ter a caridade suficiente para os aturar. Então, claro, percebem que são pessoas fracas, e o que é que faz um miúdo rebelde sem estrutura em casa a essas pessoas fracas? Estradalhaças, porque é a regra, é basicamente a lógica do mundo a trabalhar. E então pronto, coitada, peço a minha professora de inglês daqui de Benavente, está a ouvir isto, eu peço desculpa por tudo o que fiz. Eu nunca mais voltei a ler em inglês com sotaque russo sistematicamente. Eu sei que fazia isso nas suas aulas sistematicamente, mas era só para provocar. Peço desculpa. Agora, no fim do 12º já estava a trabalhar e quando começou a acontecer uma coisa que isto é importante vocês compreenderem, porque começa a acontecer uma coisa que é sistemática e que eu não conseguia soltar, que eu pensava que era uma coisa dos miúdos, que era um brinquedo, e amanhã tenho o brinquedo, uma bola de futebol, e depois deixa de ser importante e quero outra coisa. E eu começou-me a acontecer isso. Eu comecei a trabalhar e comecei a ter as minhas coisas. Comprei um carro, comprei uma moto, comprava a minha roupa, namorava, saía à noite com os meus amigos, era o que nós fazíamos basicamente, ia de férias, viajava, e um buraco no interior, não sei se era no coração, mas havia um buraco que não se tapava,
E eu pensava que era porque a moto não era boa o suficiente, então eu comprava uma moto melhor. E eu pensava que era porque a roupa não era suficientemente boa e comprava outra mais roupa e fazia mais desporto e fazia tudo mais. E o buraco continuava por encher. E por incrível que pareça, esse buraco só ficava cheio quando eu parava e no silêncio eu contemplava as coisas simples. E quando eu digo as coisas simples, eu fui extremamente aqui em casa, por incrível, aqui não, agora já estou na minha casa, mas enquanto crescia, lembro-me perfeitamente de dizer isto aos pais. Que o meu objetivo era ter uma vida simples, porque via a vida deles que não era nada simples, trabalhar até às 8 da noite. E esta é outra noção que eu também vos queria lembrar, que eu não me lembrei antes. Desculpem, às vezes é difícil estruturar isto tudo assim numa linha reta. Parece que são múltiplas camadas. A linha reta temporal de um podcast. Às vezes, se eu tiver que voltar atrás, peço desculpa. Mas basicamente, às vezes, lembro-me de ter dito isto, que olhava para a vida das pessoas e eu não queria. E eu estava a entrar nessa vida, que era uma vida de complexidade. E estava a deixar de ser a pessoa simples que era. Eu, para terem ideia, eu ia de férias e levava uma mochila. 2 semanas, levava uma mochila. Amigos meus, vamos de férias, vamos. Eles levavam tudo, uma bagageira, só para um. Eu levava uma mochila com um livro, 2 ou 3 t-shirts, 2 ou 3 calções. Isto, claro, estamos a falar no verão. E acabava, e eu não havia mais nada. Era assim, é uma espécie de Mowgli. E esta simplicidade, por um lado, que podia ser desordenada, e era certamente, vim mais tarde a descobrir o porquê. Agora, sendo católico, é óbvio, que é a simplicidade que a alma deseja. E a alma deseja desfazer-se da complexidade que as pessoas lhe impõem. E isto era uma coisa que gritava cá dentro, mas gritava e gritou sempre mais, à medida que eu ou ganhava mais dinheiro ou fazia coisas mais que na altura para mim não eram imorais, né? Namorar e mudar de namorada e etc. Estas coisas para mim eram naturais, eram normais, era aquilo que os outros faziam. E claro, todas as conversas já começava a haver, não sei se havia WhatsApp, mas havia telefones e começava já a haver tudo na internet. As pessoas vinham à internet e havia desde jogos que se jogava à pornografia que se passava aos olhos, nem que fosse a brincar com os amigos. Isto é o estado em que isto já... E atenção, nós já éramos homens. Hoje em dia os meus estão a apanhar isto aos 10. Nós apanhávamos isto aos 20, 18, 20. Nem quer saber como é que estes miúdos crescem, é horrível. Mas a pornografia aparecia como, mais tarde talvez, já não digo como vício, mas como uma coisa que se quer deixar de ver, mas que parece que há uma tentação de ver, nem que seja só porque os amigos estão a mandar mensagens e a mostrar isto e mostrar aquilo. Mas tudo isto começava a entrar e eu notava que eu não tinha uma noção de limpeza da alma, não tinha uma noção de pecado, mas eu não gostava disto. E ao mesmo tempo eu não gostava, mesmo os namoros, que eu não gostava da perspectiva. Havia algo de não natural na maneira como as mulheres interagiam e na maneira como as mulheres, naquilo que eu via as mulheres quererem fazer como ideal de vida. E portanto era como se houvesse aqui um fosso entre o Diogo, aquilo que o Diogo estava a fazer, e o mundo, e a vida real, que era a minha alma, claro. Então isto foi-se agravando e foi-se consumando. Quando eu começava a falar já com pessoas mais velhas, eu já tinha 22, 23, começava a falar com pessoas com 30, 40, que tinham os seus trabalhos, tinham filhos, estavam exatamente como eu. E pior, porque já com filhos e mulheres, traíam as mulheres com coisas passageiras. Falavam, passavam o dia todo a falar de imoralidades ou de coisas completamente esdrúxulas. E que eu falava também, certamente, sem saber que era imoralidade, simplesmente. Mas o nível era baixíssimo. Porquê? Porque lá está, eu comecei a trabalhar e, como já vos disse, sendo de classe média, naturalíssima, educado pela televisão em grande parte e pelos mídias, todas as grandes questões passavam ao lado. Então era uma espécie de consumo ad nauseam.
E este consumo ad nauseam encontrou em mim, e aqui certamente foi graças a Deus, o desconforto. Eu comecei a ver que, eu quero colmatar algo em mim que eu não consigo encontrar aqui no mundo com estas coisas. Eu não sabia, no mundo, eu nem separava este termo, o mundo, eu nem separava o mundo do que é espiritual. E o que acontece foi que começo a ler muita coisa sobre... Começo a ler tudo sobre tudo, ao fim e ao cabo. Começo a deixar a parte mais material e mecânica das coisas e começo a ler sobre espiritualidade. E claro, aqui entra logo o New Age, que eu nem identificava como New Age, mas entram as religiões que estavam na moda nessa altura, certamente. Lembro-me de ter comprado aquele livro dos vivos e dos mortos, do Tibete, ter comprado a Vedanta e outras coisas assim. E outros escritores indianos, e li um pouco tudo. E isso estava-me a fazer mal, em certa medida, e agora por acaso é curioso que estou a pensar nisso, porque aquilo permite falar. Eles, em todos estes livros, fala sobre o universo, fala sobre as pessoas, sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo que se fala sobre isso não se consegue esquematizar nada. Eu lembro perfeitamente que a minha dificuldade era essa. Eu queria depois traduzir aquilo que lia num esquema de, ok, quero ordenar o que é do espírito, o que é das pessoas, e não conseguir. E percebi, eu sou uma nulidade nisto. E comecei-me a interessar sobre os campos mais filosóficos, por assim dizer. E começava a comprar aqueles livros de Séneca, aquele livro de filosofia que é na FNAC, pronto, e ia lendo. E isto chegou a uma altura que era uma confusão, ou seja, eu não tinha nada estruturado, queria falar das coisas, mas não sabia. E atenção que a internet não era o que é hoje. Hoje em dia vocês escrevem no YouTube curso sobre espiritualidade, não sei do quê, e aparece 20.000 horas. E no início do YouTube não havia nada disso, e não havia esta estrutura. Eu lembro perfeitamente do YouTube, nós escrevíamos o nome de uma música e não aparecia nada. E, portanto, hoje em dia está tudo lá. E quem diz YouTube diz internet. Era tudo mais difícil de achar. E eu, tenho que estudar. E já estava a trabalhar. Eu, entre os meus 18 ou 20 e os 24, não estudei, estive só sempre a trabalhar. E disse, olha, malta, em casa fui ver uns cursos. E os cursos que me interessavam mais acabaram por ser filosofia. Havia lá um curso qualquer, assim, era aqueles cursos da clássica, de letras, eu me lembro. Tinha alguns nomes, assim, mais complicados, mas era esse, filosofia, e o último, teologia, na Católica. E teologia interessou-me mais porque teologia falava exatamente das mesmas coisas que os outros, tinha filosofia, tinha tudo, mas ensinava-me a ler latim e grego, pelo menos no currículo. Em letras também se pode depois ter algumas cadeiras. E o ler nas línguas originais atraía-me, porque e depois então da conversão e de estudar essas coisas, eu hoje mais do que nunca percebo que sem dúvida ler latim, estudar latim e o grego é fundamental para perceber do que é que estamos a falar quando falamos dos termos hoje. Muitas das discussões até que tenho hoje com católicos que acabaram de chegar, ou seja, à tradição ou ao catolicismo, é que eles usam termos que acham que são termos que Jesus Cristo usou ou que São Paulo usou e que são termos criados há meia dúzia de anos. E é preciso perceber que eles, quando diziam as coisas no tempo deles, no passado, davam-lhe um sentido específico. E eu lembro-me de ficar maravilhado nas aulas de latim, e apesar de serem difíceis, e nas aulas até de filosofia, nas primeiras aulas de filosofia que tive na Católica. E isto, ter estas aulas era fundamental para compreender como é que a língua evolui, e como a língua evolui também o pensar. E claro, isto arrasta tudo o resto, não é? A forma como os autores escrevem ou não escrevem, até isso é uma parte fundamental, que hoje já é tácito, que para ser alguém tem que se escrever o que se diz, e antigamente era ao contrário, quem escreve o que diz é tolinho. E portanto era muito engraçado ver estas dinâmicas novas, mas isso foi já depois de estar a estudar. Eu então cheguei a casa e disse, olha, quero estudar teologia, era muito bom, eu gostava, os meus pais, claro,
este tipo já não quer saber nada da escola, quer isto à teologia, vamos ajudar. Eu disse-lhe já, eu tinha que parar de estudar, de trabalhar, porque isto são aulas sempre de dia e posso arranjar um part-time à noite, mas eu não percebo patavina disto, de latim, gostava de aprender isto. E depois estava parado, já não estava há algum tempo, precisava de algum tempo para apanhar outra vez o jeito de ler e de estudar. E meus pais lá, ok, ajudamos, vai lá, não precisas trabalhar. Ótimo, perfeito. Vendi na altura a moto, aliás ainda fui para a faculdade com a moto, mas vendi para ter mais dinheiro para o curso e fui para Lisboa, para a Católica, estudar Teologia. E é curioso porque eu nunca... E foi assim que eu fui para a Teologia. Eu não fui para a Teologia à procura de uma conversão. Eu não fui para a Teologia para procurar mais sobre Jesus Cristo. Eu ia para a Teologia para estudar religião. Ponto. Jesus Cristo aparece depois. E primeiro aparece Jesus Cristo o homem e depois aparece Jesus Cristo como ele é. E curioso que quando eu estava a fazer o exame de admissão à Católica, porque já estava há 20 e tal anos, já nem queria fazer os exames nacionais, entre aqueles maiores 23 que hoje em dia qualquer pessoa consegue estudar praticamente. Então eu não queria ter muito trabalho, entrei através desse protocolo. E no exame de admissão falei com uma professora que depois vinha a ser minha professora de hebraico, que, eu sou sincero, nunca foi de minhas professoras prediletas, ela só ver isto que me perdoa, mas é verdade, eu também nunca fui dos alunos dela favoritos, que ela por acaso tinha assim uns alunos de quem ela gostava do coração. É uma professora muito curiosa. E ela, no exame de admissão, ela disse uma coisa, havia uma entrevista e eles perceberam que eu não pescava patavina. E claro, isso para os modernistas é o sonho. Eu nem sei como é que não me puseram a fazer um concílio e a falar diretamente com o Papa para eu dizer o que é que achava, que era a igreja, porque hoje é o que está na moda, não é? Os sinos. Vamos perguntar o que é que estes acham. E eu posso dizer que nessa altura teria feito um belo espetáculo. E ela disse-me, mas ela ainda assim disse-me uma coisa fundamental, que ainda hoje me recordo dela a dizer-me isto, que foi que, porque uma das perguntas foi o que é que vem aqui fazer. Eu venho aqui efetivamente procurar Deus, porque nessa altura já estava explícito na minha cabeça que o que eu procurava era transcendente, ou seja, já tinha lido o suficiente para perceber que o que eu procurava não era coisas da terra. Eu não ia para ali para descobrir o tesouro, ser o Indiana Jones e descobrir um tesouro. Eu ia para ali para aprender, para perceber Deus e estruturar aquilo que tinha lido antes. Havia um inconveniente, tinha que estudar isso de forma católica, tanto que eu quando fui para lá as pessoas perguntavam, os meus amigos, vai estudar teologia? Eu, sim. Pronto, é a teologia católica, mas há de ser útil. Era quase uma ferramenta. Ou seja, eu ia para ali para usar a teologia católica como uma ferramenta. Na minha ideia era uma forma de chegar à espiritualidade. E lá fui eu. E ela disse que, quando eu lhe disse que ia procurar Deus, ela disse uma coisa fundamental que é muito assim, a conversão das pessoas tem muito a ver com isto, que é deixe-se encontrar por Deus. E isto é fundamental. Hoje, passado 10 anos, dou valor a isto mais do que nunca, porque isto nunca me saiu da cabeça e é uma profunda verdade, que é a conversão pressupõe o nosso sentimento, mas nós só colocamos areia na engrenagem ou ruído no som quando, para além do nosso sentimento, metemos a nossa vontade em querer fazer as coisas. Da minha experiência de 10 anos, que como já vos disse é muito difícil sintetizar o que é que aconteceu neste tempo todo, uma coisa que eu noto é que é Deus que trabalha e é preciso não esquecer que trabalha uma coisa que é a alma, e a alma é imortal e a alma não obedece à nossa concepção de tempo. É Deus que dá as graças. E claro, há santos que se convertem assim. Há santos que passam de converter-se hoje, passados 5 anos são doutores da igreja. É Deus que trabalha. Não foi a pessoa que disse assim, converti-me, agora vou estudar imenso para ser doutor da igreja. A pessoa que faz isto, mais provável é que não vai ser doutor da igreja. Porque de facto é Deus que trabalha. E isto foi fundamental. Eu ouvi aquilo.
Na altura não fez muito eco, mas ficou cá gravado. E comecei as aulas. Bem, vocês, quem está aí, vocês imaginem a comédia. Eu chego, eu não fazia ideia que em Portugal a maior parte dos alunos de Teologia eram miúdos do seminário. Eu nem sabia o que era isso. Seminário, para mim um seminário é uma aula sobre uma coisa. É aquelas coisas que fazem. Vai haver um seminário sobre agricultura na floresta. Pronto, vamos ao seminário. Que seminário? Nós estamos no seminário. Eu, o que é isso? Então, o primeiro dia, católica, 8 da manhã, as aulas começavam cedíssimo. Na católica, 8 ou 9, já não me lembro. E lá estávamos. E vou ao bar, para a mota, capacete, vou até ao bar da faculdade, comer qualquer coisa antes de ir para a aula. E nem conhecia a católica, né? Quem entra na católica, do lado esquerdo tem a biblioteca, do lado direito os cromes de gestão, à frente teologia e direito. E eu andei ali, onde é que é teologia? Aliás, já sabia onde é que era o edifício, mas onde é que é a minha sala? Depois percebi que o edifício era todo aquele e que nós não íamos sair dali nos próximos 5 anos. Fui ter ao bar e estavam lá uns miúdos com ar de betinho, assim, aquele ar de malta que estuda teologia. Homens com testosterona em baixo, reduzido ao mínimo, natural, aceitável, e mulheres com a testosterona ao mesmo nível dos homens. E estavam lá num grupinho, que eram alguns leigos, uns já tinham saído do seminário, outros estavam, não percebi nada daquele grupo, mas também não quero saber. Cheguei lá, eles viram, eu estava a comer qualquer coisa, e eu já não sei se fui eu que meti conversa, se foram eles que meteram conversa comigo. E eles perguntaram, que bom, vais para o primeiro ano. Até tu és de que diocese? E eu, diocese, o que é isso? Vejam, vocês têm a ver que não era batizado, eu não fazia ideia o que é, nada, eu tive que aprender tudo do zero. Eu não fazia ideia o que era uma diocese. Portanto, eu não vos vou dar mais exemplos do que é que eu não sabia, mas não sabia nada. E a sorte é que os primeiros anos são filosofia, então foi bom. Comecei a conhecer os miúdos que estudavam comigo, que eram um pouco mais novos do que eu, e isso fez-me alguma moça. Ou seja, eu estava a estudar religião e para mim este conceito de abandonar uma vida no mundo para ir estudar religião, para ser sacerdote, isso criava-me algum impacto, porque porque é que estes miúdos fazem isso? E alguns, claro, ser sacerdote era o melhor que eles poderiam vir a ser no mundo. Outros esquivaram-se a uma carreira de sucesso em gestão e noutras coisas porque simplesmente sentiam que tinham vocação. E isso, para mim, fazia-me pensar, isto há algo diferente aqui que não se explica meramente com o conhecimento das religiões. E isso foi fazendo moça, ou seja, ao longo do tempo, moça no bom sentido, claro. Eu comecei a estudar teologia, já estamos em 2010, e fui batizado em 2011, portanto este processo agora foi rápido. Porque depois com a filosofia, com tudo, foi tudo muito rápido, porque começou tudo a encaixar. Foi quase como se os tijolos estavam lá e agora Deus estava a arrumá-los no lugar. Ou eu estava a arrumá-los. Aquilo que Deus tinha mandado, os tijolos, Deus mandou o cimento e eu estava só a colar tudo no sítio certo. E essa parte foi rápida. Outra coisa muito importante foi que eu no primeiro semestre estava a ir de Navente para as aulas. Mas depois fartei-me daquilo porque tinha que acordar muito cedo e andei a ver umas residências de estudantes e vi uma residência que eu era capaz de pagar com o meu próprio dinheiro, que era ali na residência de São Pio residência de Pio XII, ali ao pé de Entre Campos. E eu mandei para lá um e-mail, queria ir para lá morar, mas não tinha dinheiro para pagar o valor total. Então perguntei se tinha um quarto mais para pobres. E por acaso tinham. E fui lá falar com o reitor e deixaram-me estar lá, num quarto para pobres. Por incrível que pareça, o que é que acontece? Põe-me num quarto que em cima, eu nunca tinha tido uma imagem religiosa em casa. Em cima da cama tinham uma imagem do coração Imaculado de Maria, Nossa Senhora, pronto.
E aquilo fez-me um pouco aflição, porque é o quarto. E ao mesmo tempo que é o quarto, é uma imagem de Nossa Senhora a olhar. E aquilo fazia-me espécie. E fazia tanta espécie que aquilo quase se tornou um ícone, quase se tornou uma pessoa que estava ali. Claro, no sentido em que eu não contemplava como uma pessoa, mas aquela presença fazia confusão e passado uns tempos deixou de fazer. E eu lembro perfeitamente que foi ao mesmo tempo que todos os dogmas da igreja que me faziam confusão deixaram de fazer. Eu não... Foi preciso estudar 5 anos de teologia para que os dogmas da igreja deixassem de fazer confusão, porque eu, quando fui estudar teologia, nem sabia que dogmas eram. Mas depois de estudar alguma coisa, e porque, claro, nos primeiros anos de filosofia, eu já ia lendo muita outra coisa, eu passava os dias para terem ideia. Por exemplo, enquanto se calhar os miúdos que estudavam no seminário já sabiam tudo, não é? Estavam só já comigo a tirar teologia, mas tinham outras coisas para fazer. Eu não tinha nada para fazer, não sei estudar, então o que eu fazia era ia para as aulas de manhã, à tarde estudava, e depois, claro, tinha a minha vida social, mas, como podem imaginar, a vida social de estudante é a hora que um homem quiser, é quase como o Natal para os pagãos. Então eu lia, de manhã ia para as aulas, à tarde estudava latim e depois mais à tarde estudava outras coisas da igreja e foi por aí. E estas coisas da igreja que eu estudava e que lia, de repente os dogmas deixaram de fazer confusão. E isto não foi através de nenhum esforço lógico, não foi através de nenhum estudo sobre biologia aplicada ao parto que eu passei a acreditar que Nossa Senhora era sempre virgem. Não foi assim, foi simplesmente, houve uma altura em que eu lia Nossa Senhora sempre virgem e aceitava aquilo como uma verdade, tal como dizerem à tua frente está o teu pai ou a tua mãe, coisas que eu consigo agarrar. São coisas, tornaram-se verdades concretas que eu de olhar e de ouvir e de falar acredito plenamente. E portanto comecei a entrar no pântano da graça. Pântano porquê? Porque para quem vem de uma vida habituado a tudo controlar, habituado a ser dono de mim, habituado a dirigir os pensamentos e dirigir o estudo para alcançar um objetivo, eu agora estava a ser confrontado com toma, está aqui a batata quente, agora amanha-te. E claro, esta batata quente foi sendo aprofundada, porque se há algo no meio disto tudo, há alguma virtude da minha parte, eu nunca me fechei, porque o que eu via, ao mesmo tempo que eu ia estudando e que eu ia vendo isto, o que eu via nos católicos, e isto também é uma parte fundamental, era mais do que o que eu tinha. Porquê? Porque eram pessoas com um propósito, todos eles, desde aqueles que hoje estão no modernismo e que eu conhecia estudar comigo na faculdade, até aos outros que nem sequer estavam na teologia, estavam noutros cursos, direito, gestão. Havia miúdos, que havia mais novos do que eu, que falavam de Jesus e de Cristo de uma forma poderosa, de uma forma que me tocava, no sentido em que, caramba, estes miúdos que depois sequer estavam a fazer palhaçadas e a dizer baboseiras de outras coisas, estavam a falar de uma experiência de vida que os mudava e que os fazia lutar contra o pecado, que era outra coisa que eu não tinha. E isto é fundamental, o lutar contra o pecado. A tensão que é, imaginem 20 e tal anos, 24 precisamente, 24 anos da vossa vida, em que a pessoa, 25 anos, é isso, 25 anos da vossa vida, em que vocês não olham para o que fazem como se fosse mau ou bom, simplesmente fazem e pronto, depende do mal ou bem, o mal ou bem depende do vosso ponto de vista. E a partir daquele momento havia coisas que eram pecado e que faziam mal à minha alma, e eu não sentia que fizesse mal à minha alma. Percebem esta diferença? Que é o que o mundo faz. Eu não sinto que isso faça mal à minha alma. E este é o primeiro ponto. Obviamente agora eu batizado digo, claro, uma pessoa não sente porque a alma está doente e a alma está danificada, e por mais que tu tires agora do seu estado
de letargia e de doença é como um braço que gangrenou e que depois ficou curado. Certamente esse braço durante meses, mesmo curado, não vai ter as suas funções completas, não vai ter a sensação de braço funcional. E acontecia o mesmo com a alma. Então estava a ser confrontado com uma realidade, que era a realidade da graça, a realidade do conhecimento e a realidade do pecado a entrar na minha vida. Tudo assim, uma bola de neve. E esta bola de neve era difícil de destrinçar. E lembro-me na altura, havia um capelão, o Padre Hugo Santoro, e pedia, olha, como é que isto? Porque os professores da Católica são professores que, à distância, se vê que alguns eram bons na sua área, outros nem por isso, mas à distância notavam-se que eram modernistas, tinham pouco amor à espiritualidade. E eu, como meto nas coisas a sério, quando meti a estudar teologia, automaticamente, passados uns tempos, eu identificava logo quem é que tinha para me entregar algo espiritual ou só meramente académico. Porque se via os professores que levavam uma vida espiritual mais séria e os outros que não. Independentemente, eu não sei o grau de avanço espiritual. O que eu sei é que se notava quando as pessoas tinham amor a Cristo e quando não tinham amor a Cristo. E isto notava-se até para uma pessoa que tinha acabado de aterrar de paraquedas na Católica. O impressionante disto é que o acompanhamento depois do Padre Hugo Santoro, o que acabou por fazer é que eu comecei a aprender muitas coisas e aprender na marra. A aprender porque ele me dava coisas boas para ler. Ele foi um homem, e aliás era, enquanto foi capelão, um homem muito paciente, um homem muito próximo dos alunos e sem dúvida que encaminhou muitos miúdos para o céu, outros não sei, mas a verdade é que foi uma pessoa muito importante nessa fase. Foi quase uma stepping stone em que pude, ok, aqui está uma pessoa que me compreende e que me pode ajudar na parte espiritual enquanto eu estudo o resto. Depois para quem conhece do outro lado da estrada da Católica, há Montes Claros, que é uma residência do Opus Dei, e eu fui para lá também ter eles faziam toda a questão de chamar as pessoas, eles têm aquilo parece quase testemunhas de Jeová. Não queres vir lá, vai ver isto, vai ver aquilo, vai ver aquilo outro. São pessoas mega simpáticas, mas aquilo é um comportamento mesmo de seita, e tanto que eu pensava que era o único a achar isso, mas depois acabo por falar com pessoas que sentiam o mesmo, que quer dizer, ok, amar Cristo e levar uma vida santa, certo, vamos todos, e piedade, e ninguém duvida disso, mas o tipo de comportamento é uma coisa que muito sinceramente eu não tinha pachorra. E apesar de gostar de várias pessoas que me levaram lá e com quem eu falava lá, mas não tinha nunca fui muito seitas, e então aquilo era comportamento de seita, e aquilo ao fim e ao cabo é uma ordem, o Opus Dei é uma ordem judaizante, todos sabem, pós-Concílio Vaticano II, e que pró-liberdade religiosa, pró-Vaticano II, portanto, por incrível que pareça, era muito mal visto na Católica, quem fosse para os professores da Católica, porque para eles o Opus Dei é conservador, portanto vocês vejam o Estado da Universidade Católica, o Opus Dei que é liberal até à quinta casa, judaizante, pró-liberdade religiosa, a favor de todos os erros do Vaticano II, excepto das missas mal rezadas. Eles rezam bem a missa nova, que é este o discurso deles. Mas enfim, era o que havia de melhor. E eu, no que havia de melhor, conheci pessoas fenomenais. Padre Pimentel, Padre Freitas, com quem ainda até há bem pouco tempo trocava mensagens, agora nunca mais troquei. Aliás, quando estava a trabalhar no Saldanha há uns tempos e estava aí de skate para lá e parei para o cumprimentar e espetei-me de skate ao pé dele, coitado, mas um bom homem, completamente a favor do Vaticano II e não tolera nada as questões da tradição, mas um homem que sem dúvida não tenho dúvida que morra e apanhe logo via verde para o céu. Um homem muito bom e bem intencionado. Eu por acaso tenho no coração o Padre Freitas com muito carinho, muita estima.
Não sei porquê, nunca interagi assim tanto com ele, mas passou-me a ideia de um homem que deseja ardentemente o céu e faz todos os esforços para lá chegar. Independentemente das questões doutrinais, que pela formação dele ele não possa não compreender ou já nem querer saber, mas sem dúvida é um homem que deseja muito o céu e não tenho dúvida que também ajudou muitas pessoas a chegar ao céu. E então pronto, comecei a fazer esse crescimento entre ali as formações da obra, as formações da capelania. A capelania tinha uma parte com a qual eu não me identificava, que era a parte do sincretismo religioso, que é um pouco, que é uma coisa, aliás, que está muito na moda no catolicismo modernista, que é uma espécie, adotam comportamentos semelhantes aos das sociedades secretas, que não sendo sociedades secretas, como é porque não são, assemelham-se, que é os graus. Há graus de sítios para estar. Há um grupo que vai a tudo, há eventos onde vão todos, há eventos onde vai uma minoria, há eventos onde vai uma minoria da minoria, e há eventos onde só vai um ou dois ou três. E isto fazia muita espécie porque, aliás, pela minha educação, que eu sou um tipo super normal, super básico nesse aspecto, e frontal e direto, e lidava muito mal com uma coisa que até me assustou um pouco quando eu comecei a converter, que era o social católico, que é só a coisa mais mete-nojo que existe no catolicismo. Graças a Deus o catolicismo tradicional que eu conheço, só há um em Portugal, só há um sítio que o faz, pelo menos que eu conheço, não o tem, mas os outros sítios tentam logo, parece que é logo uma doença, que é o social. E a social caracteriza-se por pessoas geralmente cujo avô foi alguém na vida e que depois essas pessoas e os seus pais e família já não são, e essas pessoas estão a tentar recuperar a glória perdida numa espécie de social, num ambiente onde aquilo, ao fim e ao cabo, é uma espécie de LinkedIn versão católica, onde se estão todos a prostituir pelas aparências e pela posição social, mas à porta das igrejas e nos ambientes eclesiásticos, o que é surreal. Mas enfim, foi uma coisa que eu nunca gostei e sempre me afastei disso. Assim que percebi que aquilo era uma doença, afastei-me disso, como o diabo foge da cruz. Mas lá está, tive que ir lá e tive que ver com os meus olhos para perceber se era bom ou mau. E muitas das pessoas que estão presas nesses ambientes certamente estão presas por educação, estão presas porque não sabem melhor, ou estão presas porque têm de facto objetivos concretos, precisam de arranjar um emprego melhor que sei lá, do que têm, não faço ideia. E portanto esta foi aquilo que eu vi, ou seja, chegar ao catolicismo e dar de caras com isto, todas estas realidades. Mas acima de tudo, a realidade que me conservou lá no catolicismo e que me conserva ainda hoje foi Cristo. Nada me tocou tanto como Cristo em toda esta viagem, por assim dizer, este caminho. E isto é uma coisa bem pessoal, porque se eu for a ver hoje, muitos dos que estudaram comigo teologia, seja uns que estudaram teologia e foram ordenados sacerdotes, outros que saíram do seminário, uns que não estudaram teologia mas que simplesmente estavam na católica ao mesmo tempo que eu e éramos supostamente católicos e íamos às coisas juntos, eu posso dizer que hoje se calhar 80% já, ou não, 80% talvez para 80%, 40% já não pratiquem nada, apostataram, os outros 40% são modernistas ferrenhos e portanto fazem aquele compromisso de vamos ao domingo à missa, ajuda a minha paróquia de Sá e coisas assim, que não vão para o inferno porque são pessoas que estão a levar um catolicismo superficial, em princípio, claro. E os outros, aí há ali 20% que, como em tudo, há sempre um exército pequenino que continuou a levar a fé a sério, com ritmos diários de oração, missa diária ou semanal, e continuou católicos. Os outros, certamente, a maior parte caiu. E caiu porquê? Porque é fácil cair, não é? Estamos entregues a um modernismo e a Igreja abraça este modernismo e no modernismo não se compreende a fé. E portanto eu agora vou-vos explicar
o que é que aconteceu, porque isto é parte da minha conversão, mas a minha conversão, queria só dizer que não vai acabar agora aqui, acaba hoje, onde eu estou a falar, e amanhã continua, e depois da manhã continua. Eu vou dar-vos a minha conversão até casar. Portanto, porque e tudo é importante. É como se não fosse uma coisa, não. Se eu vos conto uma parte, tenho logo que contar a outra, porque não dá para falar sobre a conversão se não falarmos de um processo que é contínuo no tempo e que não acaba. Acaba quando morremos. O que acontece depois é que eu, na altura em que podia batizar, que comecei a estudar teologia, já estava com desejo de batismo, namorava, e um namoro que não dava para eu ser batizado, ao menos não era conveniente. E isso causava-me sofrimento ao ponto que depois acabei uma conversa, uma leitura, aliás, aquela leitura do homem que está debaixo de uma árvore e aparece alguém, explica-lhe a escritura e a pessoa diz: então, mas eu estou aqui, estás aqui, porque é que não me batizas já? E eu, depois dessa leitura, fui ter com o Padre Hugo dos Santos e disse: olha, Sr. Padre, na altura não era Sr. Padre, era Padre Hugo, quero ser batizado. Então vais preparar e vais não sei o quê. Bem, eu já estava em preparação, eu estava a estudar teologia, mas mesmo assim ele ainda me deu para aí uns 3 meses para ler coisas e fazer coisas. Tendo em conta que estava a estudar, e no modernismo é batizado amanhã e está tudo tranquilo, praticamente. Mas naquele caso eu já estava com 1 ano, isto já foi a meio do 2º ano de teologia, portanto, a meio não, no princípio do 2º ano de teologia, e eu então já estava decidido a batizar-me, já tinha estudado claramente o catecismo e outras coisas, o moderno. E com o batismo acontece uma coisa cómica, que é batismo bonito, eu gostei muito da cerimónia, dentro daquilo que é o modernismo, e houve uns amigos que fizeram todo um encontro, pessoas muito simpáticas, que fizeram toda uma festa lá em São Nicolau, e a quem eu te agradeço a todos, e fui confrontado com isto, e agora tenho a alma limpa, o que é que eu faço? E é aquele momento em que comecei a ser forjado. Saí da forja para a água fria. Da forja para a água fria. E isto é aquele ciclo de aquece, arrefece, que as almas passam. E eu, quando fui batizado, é como se tivesse sido imergido na água fria e não continuei a respirar, suspendi a respiração. Então ficou assim uma espécie de debaixo d'água, a pessoa que fica ali parado. Então, claro, durante 2 semanas tudo ok, e depois o descalabro. Descalabro porquê? Porque simplesmente a preparação moral não tinha sido feita da devida maneira, e aliás eu acho que nunca é feita da melhor maneira para lidar com as questões que vêm depois do batismo, que é a confissão, e o que é pecado, o que é que não é pecado. E isto é curioso porque anos mais tarde eu estava em Roma com uma personagem engraçada, que é o Monsenhor Agostinho, e ele estava a dizer-me à mesa que os recém-convertidos, alguém tinha dito que se ia batizar, os recém-convertidos são bons católicos, mas têm um problema. E eu, qual é que é? Tem que se habituar ao pecado. Eu, o quê? Ouvi aquilo e aquilo caiu muito mal, porque essa coisa que eu não quero é habituar-me ao pecado. E ele disse isto sendo modernista, ferrenho. Portanto, não disse isto com aquilo que se pode tirar daqui de melhor. Porque eu compreendo que se possa tirar algum ensinamento daí, que é habituar ao pecado no sentido de ter a noção que depois do batismo a pessoa não vai ser perfeita, e depois da confissão a pessoa não vai ser perfeita. Mas fora isto, eu não concebo que se possa aceitar e ser amigo do pecado. Eu já vivi sendo batizado assim, e já vos vou contar isso, mas hoje recuso completamente essa ideia de que é possível estar habituado ao pecado. Eu hoje
tenho a versão, eu nunca, eu lembro-me perfeitamente quando fui batizado, para rezar, para ter uma indulgência plenária, é preciso as condições, e uma das condições era a aversão ao pecado venial. Eu lembro-me que não tinha. Havia coisas que eu fazia e que eu tinha em mente que eram, que eu sabia que não os podia fazer, mas eu não tinha horror ao pecado. E eu hoje tenho horror ao pecado. E aliás, custa mais pecar hoje do que custava na altura, claramente, mas custa mais, aliás, coisas que nem sequer são pecado e que são mais parvoíce, especialmente as questões dos defeitos de carácter, coisas que se manifestam, por exemplo, no casamento, como falar de forma demasiado brusca quando não é suposto, ou pode até haver um motivo, mas a pessoa falar com a forma que é esperada para uma pessoa do mundo e não para uma pessoa católica, isto causa mais temor e tem mais horror a isto, e quer rejeitar isto, e quer, como é óbvio, rejeitar o pecado como um todo, até mesmo venial. E na altura eu lembro perfeitamente desta sensação de que, não sei, há coisas que eu ainda tenho que eu não consigo largar. E isso passou com o tempo, graças a Deus. E então, neste primeiro ano de batizado, eu posso dizer que foi completamente difícil ser ao ponto de que era uma confissão constante, né? A pessoa está habituada a viver de uma maneira, tal namoro que tinha, depois acabou por acabar, como é óbvio, né? Cristo começou a ocupar o lugar de tudo, praticamente. Em casa tornei-me, depois acontece aquilo que acontece às pessoas recém-convertidas, soldado de Cristo. Soldado não é bem soldado tipo soldado humano, é mais o exterminador implacável. Então eu vim para exterminar o vosso ateísmo, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então era conversas de meia-noite no YouTube, conversas bem com ateus, conversas em casa, com toda a gente. Não insultava as pessoas porque, não sei porquê, mas falava-lhes mal e dizia-lhes na cara que isso era pecado, que iam para o inferno. Coisas boas, não é? Que fazem os santos, supostamente nós lemos, mas os santos também fazem uma coisa chamada caridade. E sem dúvida, às vezes há pessoas que merecem que nós lhes digamos que vão para o inferno, mas até mesmo isso há maneiras de dizer, e tempo para dizer, a altura certa. Mas quando se é recém-batizado, com 20 anos na faculdade, até por estar na faculdade, até acho que tinha feito uma espécie de retrocesso mental para poder lidar com sanidade com as pessoas da faculdade, que senão é impossível. Mas enfim, a verdade é que o primeiro ano foi assim, atribulado. Mas Cristo ganhava espaço na minha alma, e ganhava espaço ao ponto de eu depois querer fazer as coisas e não ter a graça de as fazer, que era, queria rezar, mas depois não sentia a urgência de rezar, então rezava pouco. E eu ainda hoje rezo menos do que quero, mas a verdade é que eu hoje já faço os propósitos como quem já está habituado a ir ao ginásio, já sabe qual é que é o peso que há de pôr na máquina. Agora já sei mais ou menos qual é que é o peso que há de pôr na máquina. Na altura tinha acabado de chegar ao ginásio e então vai ser um back squat de quanto? Pode ser 400 kg. Então mete lá 400 kg, bomba, não, já não saí do sítio. E era assim, não é? De retiro em retiro. Ora bem, fiz um retiro, propósito de retiro. Vou começar a rezar o rosário, vou rezar o ângelos, vou rezar o não sei o quê. Chegava ao final do dia, era o propósito da vida de um frade. Só que faltava o resto. Tinha que estudar, tinha que isto, tinha aquilo. E não tinha graça. Que é outra coisa, é querer rezar sem as graças que Deus dá. Isso é, ao fim e ao cabo, é agitação. Não é mais nada. E é por isso que eu estou a dizer, se hoje há alguma coisa que eu tenho a dizer às pessoas que estão a ouvir isto, é: poupem tempo no vosso avanço espiritual e deixem-se ser guiados pela graça. Mais do que andarem para aí com coisas loucas. Vou fazer jejum. Como eu já vi, por exemplo, a última peregrinação que eu fiz, até fiz com umas senhoras, umas santas senhoras, de quem eu gosto muito. Mas era o único jovem. E eu queria fazer a peregrinação a rezar e ir com calma, ou seja, ir a andar até Fátima. Rezar, parar, sem pressa. Se chegarmos lá em 3 dias, chegamos em 3, chegamos em 2, chegamos em 2. Pronto. Nós demorámos
50 horas a chegar. Foi horrível, foi sempre a andar, foi sempre a bombar e havia lá pessoas que depois diziam, agora não vamos comer isto, ou não vamos comer aquilo. Eu estava a dizer, não vamos comer como se nós estamos a passar o dia a andar, como é que não vamos? E portanto, este tipo de comportamento de fazer as coisas para dar a entender que se sofre, ou mesmo escolher o sofrimento, mas de forma não regrada para aquilo que estamos a fazer, para o nosso fim último. E qual é que é o fim último? Nesse caso é peregrinar, mas por exemplo o meu fim último, qual é que é? É educar os meus filhos, é estar casado, é trabalhar, porque sou pai de família. E então, por exemplo, agora se eu quiser fazer uma penitência, eu não posso fazer uma penitência que me incapacite de trabalhar e de ter paciência com os meus filhos. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, se fizer vou fazer penitência e não vou comer o dia todo. Acontece na quaresma, não é? Às vezes. Mas se for permanentemente, por exemplo, à sexta-feira na quaresma é uma coisa, mas se for, por exemplo, uma coisa constante no advento ou na quaresma inteira, que isso me incapacite de estar com os meus filhos bem à noite, porque depois vou ficar mal-humorado, vou ser um péssimo pai. Eu já fiz o teste. Então, convém, significa o quê? Significa que não temos as graças para fazer aquilo. Ou pelo menos eu entendo isso assim. Não tenho as graças para fazer isto. Está a ser um exercício da minha vontade e não está a ser um exercício produtivo. E a questão muito simples é, vai contra o fim último da pessoa ou não? Se começar a pôr o fim último da pessoa em xeque, é a altura de repensar. E pronto, e eu não tinha essa sabedoria quando comecei, quando fui batizado. Mas o primeiro ano passou-se assim. Continuei a aprofundar o catecismo e tudo, a vida espiritual, com o capelão da Católica. Continuei a estudar teologia, continuei ao fim e ao cabo a crescer espiritualmente, até que depois, claro, como quem chega a um sítio, eu já nessa altura era um chamado, aquilo que nós hoje podemos chamar um neoconservador, tinha-me formado no modernismo junto do Opus Dei, que significa neoconservador. Tinha durante umas alturas mostrado alguma simpatia pela fraternidade de São Pio X, mas depois tinha-me passado porque eram cismáticos e eu, como estava a estudar teologia, nem sequer aprofundava muito a própria teologia. Ao fim e ao cabo é um pouco triste, mas é isto. E depois acabei por ter curiosidade de experimentar mais coisas, porque eu estava a viver uma espiritualidade muito ligada ao Opus Dei, que no meu entender tinha defeitos. E tem, claro, eu já percebo hoje com a distância de 10 anos, eu consigo perceber quais é que são os defeitos, e estando na tradição, quais é que são os defeitos da espiritualidade do Opus Dei. E a espiritualidade é simples, é que são igualmente modernistas, tal como todos os outros, como os padres diocesanos, como os jesuítas e como todos os outros, mas querem conservar uma aparência litúrgica. E conservam bem, porque a liturgia é para ser respeitada e é para ser feita como deve ser. Qual é o problema? É que eles próprios já estão entregues à missa nova, já estão entregues à liberdade religiosa, e portanto aquilo que eles tentam conservar com bom aspecto já é pouco. E porque tentam conservar aquilo que é pouco e já não é muito com bom aspecto, acabam por negligenciar a parte espiritual do outro lado e a parte da caridade que eu vi noutras vertentes do modernismo. E para mal dos meus pecados, tinha contacto com alguns sacerdotes jesuítas, pedi para ser acompanhado por um sacerdote jesuíta, e isso foi completamente a minha morte. Uma coisa que eu fiz com um bom propósito, a querer sair de um problema, porque eu estava a perceber que a espiritualidade do Opus Dei era fraca, não era fraca, é assim, eu hoje digo fraca porque eu estou na tradição e eu vejo de facto o modernismo é todo ele fraco, é como se fosse um sumo daqueles diluído. Mas quando eu digo fraca, havia coisas que eu queria explorar simplesmente porque, e o problema é mesmo este, é que o modernismo é precisamente o mesmo sumo, aqueles sumos da Tang, mas com diferentes sabores. Então, em vez de ser um Tang de laranja, eu queria Tang de morango. Pronto.
E isto, em vez de ir simplesmente à árvore, fazer sumo de laranja natural, que é a tradição. Então lá eu andava com tango de laranja, estou farto de tango de laranja, caramba, onde é que está a laranja? E como eu não conseguia procurar a laranja, como não me entregavam a fé inteira, e eu sentia de alguma forma, fui para os jesuítas. Matou-me espiritualmente. Retrocedi espiritualmente porque de repente as coisas, o pecado, finalmente tinha encontrado alguém que me dizia que as coisas não eram mais ou menos como eu estava a pensar. E eu, afinal, este tango de morango, isto é um espetáculo. Então, este tango de morango, ao contrário do tango de laranja, não causa diabetes. É verdade. Então lá estava eu a beber tango de morango. E aos jesuítas fiz aqueles retiros espirituais de Santo Inácio, com eles, 3 dias, 0. O último, posso dizer, eu não me orgulho disto, o último retiro espiritual que eu fiz com eles, eu fui para lá com um computador e passei o retiro a ver filmes, porque simplesmente aquilo era tão vazio e eu estava tão morto espiritualmente que eu fui para lá e a minha sensação era: eu vou passar 3 dias num sítio onde eu não preciso, eu estou sempre com Deus. Mas como já disse que ia, vou levar o meu Mac e vou passar o fim de semana a ver filmes. Espetáculo. Então rezava as meditações, ia às missas, fazia as orações, aqueles pica-pontos, oração de manhã, oração de noite, ângelos, meditações, o que tinha que fazer, não é? Dos exercícios. Mas depois, e que tal se eu agora fosse ver aqui 1 ou 2 filmes? Isto é o estado em que eu estava, lastimável. E que não, mesmo no modernismo não aconselho ninguém a fazer isso, porque, como é óbvio, é uma falta de seriedade espiritual. Mas falta de seriedade espiritual levada a que cheguei a esse ponto, penso eu, precisamente por causa disto. Foi um acompanhamento espiritual fraquíssimo. Não há palavras, não vou avançar mais porque depois teria que dar detalhes e os detalhes identificariam pessoas e isso não vale a pena. Mas estar com os jesuítas, eu posso dizer que foi o primeiro ano da Católica, eu estava indiferente, não era batizado. Segundo e terceiro ano da Católica, acompanhado na obra pelo Padre Hugo, e o quarto e quinto ano da Católica. Mais o quinto já não. O quarto ano da Católica pelos jesuítas. E matou a minha fé, praticamente. Eu continuava com fé, continuava a confessar-me, continuava a viver uma vida, aquilo que para alguns aparentemente... Olha, eu acho que era o típico católico do social. Para todos, eu era católico. Para mim, eu sabia que havia muita coisa a melhorar. Começaram a entrar novamente os namoros, começaram a entrar novamente que há coisas que não interessam. Bom, houve um ponto positivo, comecei a fazer outra vez desporto, isso foi bom, acabou por depois mais tarde servir para me orientar, porque o desporto tem uma vertente muito, muito boa de sacrifício que pode ser utilizada para potenciar a fé. E fui, depois do curso, de ter acabado o curso, aliás, já estava a fazer a tese, fui trabalhar. O trabalho é que me salvou. Novamente, se não fosse o trabalho, eu tinha ficado protestante, porque eu estava a viver como um protestante. Eu acabei o meu curso de teologia a viver como um protestante, que era tudo na tranquilidade. No entanto, um protestante católico, que eu acho que é, infelizmente, eu acho que é como vivem a maior parte dos católicos hoje, aqueles que se dizem católicos hoje em dia, que é, ia à missa ao domingo e durante a semana, várias vezes, rezava ao terço, quase todos os dias. Isto é importante, quase todos os dias. É sinal de um problema espiritual. As questões morais começaram todas a aparecer, outra vez, novamente, claro, obviamente. E era isto. Mas, claro, falava de Cristo, falava de Deus, falava de tudo com propriedade, porque tinha acabado o curso. Falava disso não só com propriedade, mas aparentemente estava tudo bem. Mas não estava. Porquê? Porque interiormente estava miserável. E aqui eu acho curioso 2 coisas. Aliás, uma coisa. 2 coisas é só porque são 2 tipos de pessoa. Mas basicamente todas aquelas pessoas que eram conservadoras, ligadas ao Opus Dei, quando eu fui para os jesuítas, todos ficaram muito chateados. E isto é engraçado porque o sumo é o mesmo, malta. Acordem para a vida. O tangue de morango e o tangue de laranja que vocês bebem num lado ou no outro, e se não fosse nos jesuítas, fosse naquele CL ou noutra coisa qualquer, é exatamente o mesmo. O modernismo é um cancro e é uma fé diluída. Portanto,
não vale a pena vocês estarem chateados, mas vocês fazerem o Kumbaya todos juntos, porque vocês estão todos no mesmo barco. E aquilo que me safou, e agora vou focar aqui o nome dele, foi eu estar a trabalhar, já estava, lembro perfeitamente, já estava a trabalhar, tinha entregue a tese porque tinha dito que estava a acabar a minha tese de mestrado, que é horrível. Para terem noção, na minha tese tive 15, na Católica só uma pessoa com problemas mentais é que tem 15 na tese. E eu tive 15 porque simplesmente estava a fazer a tese, e a meio da tese disse ao meu professor: olha, professor, eu vou ter que entregar assim porque eu estou a trabalhar, tenho mais que fazer. O professor já viu que eu não estou muito empenhado. E ele: está bem, está bem. Eles deram-me 15 e eu lá acabei o curso com média de 15 só para não parecer mal. Menos era mal. Mas a verdade é que na Católica uma tese normal tem 17 ou 18. Uma tese boa tem 19. É a grande diferença. O 19 é para as teses boas, 17 e 18 é para as teses com pessoas com faculdades normais. O resto tem 16, 15. E pronto, houve uma pessoa que me ajudou muito e ajudou-me de forma muito pontual. Nota-se que Deus trabalha as pessoas assim, mete as pessoas na nossa vida, e que foi o Padre Ricardo Figueiredo. Éramos amigos, tínhamos feito o curso, tínhamos ido já até ao Santiago de Compostela 2 vezes, a pé. Neste tempo todo eu fui a Santiago de Compostela, fiz uma série de coisas, missões, etc, etc. Estou a fazer fast forward. E ele é que acho que ele percebeu como o estado em que isto estava, e marcava uns encontros comigo, uma vez por mês, se não me engano, ou uma vez a cada 2 semanas. E lá íamos jantar e falar. E as conversas eram sobre tudo, desde os problemas com o Papa. Sim, porque eu, apesar de estar assim interiormente, eu já sabia, eu continuava, eu tinha estudado teologia, e portanto eu continuava as coisas que o Papa Francisco ia fazendo, fazia-me espécie, de qualquer das formas. Portanto havia aqui um mínimo de catolicismo, e é com ele que eu ao princípio ia muito, ok, eu vou porque acho que me faz bem, mas não me apetece ir. Até que depois eu ia a jantar com ele, e não era questão de me apetecer, eu já falava sobre coisas que ele podia ajudar a resolver. E era uma pessoa que é um miúdo mais novo do que eu, quer dizer, agora é sacerdote, né? Mas mais novo, e nunca o via nessa posição. Mas nessa altura foi fundamental. E nessa altura, passado pouco tempo, eu conheci a minha atual mulher, e lembro-me perfeitamente de uma tarde de agosto bem, agora saltei um pouco para a frente, porque esqueci-me de vos introduzir o sítio onde eu comecei a ir à tradição. Mas eu lembro perfeitamente agora conto este pormenor, que eu lembro perfeitamente de ter conhecido a minha mulher, claro. Na altura começámos a sair, a namoriscar, e lembro perfeitamente de chegar ao pé dele e de dizer: olha, Padre Ricardo, eu estava a rezar e isto foi claro como a água, que eu era pai de 1 ou 2 de agosto de 2016, e foi claro como a água que eu tenho que ir pedir em casamento até dia 15 de agosto. E eu não vos sei explicar como, quer dizer, eu sei explicar como. Eu agora avancei aqui de forma abrupta para isto, mas há aqui 6 meses da minha vida que vocês precisam conhecer, porque foram 6 meses em que eu estava a trabalhar, e num trabalho ótimo e que eu gostava bastante, ligado ao desporto, e não se ganhava muito, mas eu gostava de trabalhar lá, e basicamente de um momento para o outro sou despedido. Aliás, aquele homem foi um tipo que entrou lá naquele departamento, despediu toda a gente, e toda a gente, fomos uns quantos, sem razão aparente, era simplesmente para fazer, não sei porque que era, não vale a pena, não é o sítio para explicar isso, mas eu senti-me pela primeira vez fruto de uma injustiça. Ou seja, que é isto? Eu estava a decorrer lindamente o meu trabalho e este tipo manda-me para a rua assim, e os outros também, mas pronto, no meu caso tinha que ficar preocupado era comigo. E ao contrário do português médio, podia ter ficado
encostado à bananeira nos tais subsídios de emprego, eu no mês seguinte estava a trabalhar, e estava a trabalhar num trabalho que eu odeio. Eu tinha apanhado o primeiro trabalho que me apareceu à frente na altura, e foi gerir uma padaria. Sim, quem não sabe, eu fiz isso durante cerca de 6 meses. E fui gerir uma padaria, porquê? Porque eu queria trabalhar, não quero estar parado, e encontrei aquilo uma oportunidade de servir, e naquele meio vou conseguir fazer alguma coisa com as pessoas. E eu detestei cada dia daquele trabalho. Eu fazia o meu melhor, eu trabalhava, dava o litro e estavam contentes com o meu trabalho. Mas eu detestei, porquê? Porque não era feito para aquilo. Eu estava num sítio em que me gostava muito, eu gostava de lidar com pessoas, eu gostava dessa parte, mas as minhas faculdades estavam a ser subutilizadas. Eu não estava, na prática, eu não estava a dar o litro, a utilizar a plenitude dos meus skills, ou assim eu sentia. E então eu ia para lá e lembro perfeitamente que comecei a fazer assim uns sacrifícios de jejuns e outras coisas às quartas, às sextas, aos sábados. E aquilo, comecei pelos sacrifícios, pela vontade, lá está. Mas neste caso parece que a graça acompanhou a vontade, porque eu comecei outra vez a procurar direção espiritual séria, comecei outra vez a levar uma vida católica séria, e pela graça de Deus, precisamente nesta altura aparece a minha namorada, e que era a Sara, não é? Que agora é a minha mulher, e a minha namorada acaba por começar a ir à missa comigo. E isto foi game changing. E talvez game changing até porque estava tão a ficar apegado novamente às coisas do mundo, apesar de agora com uma roupagem católica, não é? Já tinha sido convertido, acreditava em Cristo com toda a minha alma e com todo o meu coração, mas o mundo estava outra vez a puxar por mim, e foi quase como uma dádiva de Deus quando acontece isso, quando eu perdi aquele trabalho, fui para um trabalho que eu não gostava, porque eu pude confrontar-me novamente com agora já tens isto tudo, já tens a outra parte, agora não vais voltar a cair no mesmo erro, que é andar à procura de coisas materiais. E que bom então que eu perdi o trabalho e fui trabalhar, como eu já fiz, uma coisa que não gostava. Comecei pelo esforço da vontade mais do que pela graça, a rezar mais e a fazer, a forçar-me a ganhar, ou seja, foi quase como entrar para o ginásio, ainda que com a devida moderação. E foi nessa altura que conheci a Sara, a minha esposa, e começámos a ir à missa, ela não ia à missa, começou a ir comigo, e pronto, e de um momento para o outro eu senti que mesmo a obra, que foi até ao sítio onde eu me voltei a dirigir novamente para fazer confissão e fazer tudo mais, eu sempre tinha feito, não é? Continuava a fazer confissão, a ir à missa, mas voltei a pedir uma direção espiritual mais assertiva, e eu já não a conseguia encontrar. Porquê? Porque eu, entretanto, durante uns tempos tinha continuado a ler outras coisas de teologia, e parece que não, mas esta leitura já de coisas mais tradicionais estava, eu não sei precisar quais propriamente, mas estas coisas estavam a tocar a minha alma, a reeducar dentro do catolicismo rumo à tradição. E eu senti necessidade de procurar um sítio tradicional para estar, e fui à Fraternidade de São Pio X. Não havia mais nada em Portugal, não vi mais ninguém, tal como ainda hoje, publicamente e com um horário fixo, e não há nada. Apenas o que há são coisas sincretistas por convite, e isso eu detesto com toda a minha alma. Detesto tudo o que não é público. Jesus Cristo pregou publicamente, e aliás, como disse o professor Carlos Bezerra, isso é uma das coisas que distingue Cristo dos sacerdotes do templo, é que quando lhe perguntam que doutrina é a dele, que doutrina é que é a de Cristo, porque todos eles já tinham subvertido o judaísmo da sua época, já tinham uma espécie de judaísmos com níveis e com sincretismo, ao fim e ao cabo. O que Jesus responde é precisamente o contrário. Não é a minha doutrina, não é esta ou aquela.
se queres saber a minha doutrina, é só perguntares às pessoas, porque a minha doutrina é pública. E para mim isto é um fator decisivo na altura de escolher onde estar. Um sítio público sem nada a esconder e onde todos possam ir. Eu sou católico, eu quero estar com o leproso, eu quero estar com a pessoa da classe mais baixa, eu quero estar com a pessoa da classe mais alta. É-me indiferente, eu quero estar com as pessoas católicas. Porque no catolicismo verdadeiro, no catolicismo tradicional, as mulheres e os homens estão todos iguais. Porque as pessoas vestem-se bem para ir à missa. Vestem-se modestamente, vestem um blazer ou vestem uma boa roupa, mas não há uma diferença porque o catolicismo nivela as pessoas todas pelo mesmo nível. Enquanto que no sincretismo já não é bem assim. Já é uma coisa por níveis. Há uns que vão à missa, depois há uns que vão aos tipos de jantares, depois há outros que vão aos tipos de almoços, depois há uns que vão a uns tipos de palestras, e então funciona através do mesmo nível de sincretismo por convite, por castas do povo, que não é ninguém, mas quer ser. E eu não tolero nem gosto, não me quero sujeitar a isso. Sou católico, as coisas é para serem feitas em público. E a fraternidade continua a ser o único sítio onde isso acontece. E fui lá, conheci o padre Samuel Bon, conheci o padre Carlos Mestre, depois que veio o segundo sacerdote, e foi fundamental porque vi, sem dúvida, nestes homens, primeiro homens, sacerdotes, porque eu tinha convertido no modernismo, e o modernista, o sacerdote modernista, é o sacerdote efeminado, é como os homens modernos, é um sacerdote político que diz o que está correto, diz o que é bonito dizer, a sua forma, a sua postura, a maneira como encara os assuntos é como uma espinha bífida, fala uma língua, mas a espinha é igual, porque a espinha dorsal que muitos deveriam ter no lugar não a têm. E isso nota-se agora com esta situação da pandemia. Supostamente andam todos aí, parecem uns cobardezinhos a servir à DGS em vez de servir os católicos. Tudo isto eu vi nestes homens, que finalmente, sacerdotes, homens. Não é que no modernismo não existam, é só porque são, de facto, tão decaídos, tão como a sua fé, tão pobres, e estão deturpados, a sua própria masculinidade. E é uma tristeza, porque são pessoas que hoje em dia isso acontece muito. Eu, aliás, tinha um vídeo sobre isso, um vlog chamado Cisma, miúdos que estudaram comigo teologia, que hoje são sacerdotes e são autênticos modernistas. Acobardaram-se eles próprios, que criticavam os modernistas que lhes davam as aulas. Hoje eles são o mesmo. Apesar de para eles não, são um pouco diferentes, certo? Voltamos a falar do mesmo. Não é tango de laranja, é tango de maracujá. Mas a treta é a mesma. E na Fraternidade de São Pio X eu conheci uma fé robusta. Finalmente eu comecei a beber o sumo de laranja natural que eu queria. E nunca mais larguei. E peço a Deus todos os dias. Há uma oração que eu faço de manhã, que me sai naturalmente, não tenho que fazer nada. Mas basicamente é algo nestes termos que eu não vou reproduzir na íntegra. Mas é algo como: o Senhor meu Deus, preserva... Lá como eu disse, não consigo reproduzir na íntegra, mas é algo como: preservai-me na fé e dai-me a graça de permanecer sempre fiel àquilo que vós quereis. E a graça de permanecer fiel é uma graça que nós só podemos pedir, porque não está garantido. Eu tenho visto muita gente entrar na tradição para no dia seguinte estar no modernismo. Seja o modernismo a Fraternidade de São Pedro ou o Instituto de Cristo Rei, uma coisa semelhante. A verdade é que esses institutos aceitam o modernismo integralmente e, portanto, aceitam a liberdade religiosa, aceitam tudo. E, por mim, não é por a pessoa vai à missa antiga que é católica. A pessoa tem que ir para ser católica tem que respeitar a integridade da fé. E eu conheço muitas pessoas, conheço mesmo, pessoas que vão à missa tradicional para logo a seguir irem defender a liberdade religiosa, mesmo que não saibam que estejam a defender a liberdade religiosa, que é a maior parte das pessoas. O que acontece é isto: defendem a liberdade religiosa sem saber que a estão a defender. Defendem a separação da Igreja e do Estado, defendem que os muçulmanos têm o seu próprio Deus, a sua própria religião. O católico quer abolir isso tudo. O católico quer Cristo como Rei das Nações, ponto.
católico não vai agarrar numa espada e não vai matar pessoas inocentes para isso acontecer, mas não pode tolerar numa conversa e com a sua posição de vida não pode tolerar que alguém ocupe o lugar de Cristo, nem socialmente, nem religiosamente. E isso não acontece nos institutos modernistas, supostamente tradicionais. Eu dou graças a Deus por ter conhecido a fraternidade, porque fez-me mais homem do que era, sem dúvida. E mesmo os sacerdotes modernistas já tinham feito, mesmo quando vivi em São Nicolau com o Padre Mário Rui, houve um trabalho que ele fez, sem dúvida, que foi de grande valor, foi passar essa paternidade que eu nunca tive, ou seja, eu que tive, pelo menos meus pais divorciados, eu nunca tive a partir da adolescência. Isso nota-se num jovem, e quando encontra depois homens normais, como são os sacerdotes, mesmo os modernistas, conseguem ser homens normais, não são por norma homens, podem ter a testosterona em baixo, podem ter a masculinidade em baixo, mas são homens que se orientam por princípios bons. E isso quase não existe hoje em dia. E então houve um trabalho que os sacerdotes fizeram de formação da masculinidade, foi importante, mas que sem dúvida atingiu o seu pináculo quando vi homens, finalmente, era isto que eu estava à procura. É o homem do ginásio, mas sem dizer asneiras e sem ver pornografia. Pronto, são os sacerdotes da fraternidade. São homens a sério, com a testosterona no sítio, sabem o que querem, não dobram espinha quando alguém lhes apresenta uma dificuldade, pelo contrário, vai ser difícil, então vamos lá. E infelizmente eu continuo a ver montes de homens que hoje em dia, especialmente nisto da pandemia, como o mundo está, e nos mundos profissionais, onde são católicos, mas não podem, sem dúvida que não andam a mostrar a sua fé, porque se mostrassem a fé deles em todo lado, e mesmo eles sendo homens em todo lado, não eram promovidos nas empresas, não chegavam a lugar nenhum. Enquanto isso, andam ali, fazem silêncio, parecem umas ratazaninhas. Agora vou para ali. Claro, essas pessoas não conseguem estar na fraternidade de São Pio X. Não conseguem, simplesmente porque a fraternidade de São Pio X pressupõe a fé integral e não rejeita a dificuldade. Sabe que a fé integral vai ser rejeitada pela maioria, como sempre foi. O catolicismo integral sempre foi rejeitado pela grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas quer a comer e beber e festa. Isso está escrito. Nosso Senhor disse o quê? Que a porta era grande. Não, a porta é estreita. E a porta é estreita precisamente porque a maior parte das pessoas decide ir pela porta larga. As festas, as comezainas, o comes e bebes, a vida profissional, o dinheiro, os bens. O católico é antagónico com tudo isso. O católico é aquilo que eu procurava e nem sabia que procurava, e nem sabia que o catolicismo tinha isso, é a vida simples. Só mais tarde, já depois que conheci a tradição, é que eu comecei a dar o devido valor ao presépio de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a ver que é mesmo um presépio, e a ver que a pobreza, a simplicidade de vida, Nosso Senhor não viveu simples na sua vida simplesmente porque quis, ou porque era a circunstância. Escolheram uma vida simples. Se os padres do deserto vão para o deserto, Nossa Senhora, quanto mais perfeita não era, para não escolher a pobreza perfeita. Enfim, há aqui muita coisa que poderia ser dita sobre este tema, mas isto é também coisas que, com o devido tempo e com o tempo, eu espero poder um dia compreender melhor. Agora, a conversão e aquilo que aconteceu e continua a acontecer todos os dias com a alma é algo que não para, e por não parar, para mim é difícil dizer-vos quando ou que momentos é que assentaram assim e foram marcantes para mim. Sem dúvida o casamento foi marcante, mas claro, já tinha muito tempo de batizado, porque quando se escolhe uma vocação, Deus depois, claro, começa a entregar as graças para o estado de vida. Até lá, Deus vai dando graças, claro, mas quando a pessoa toma e salta no vazio para a sua vocação, Deus dá as graças que a pessoa precisa. Há muito mais coisas que poderiam ser ditas aqui sobre a conversão, justamente esta última parte da conversão à tradição, porque a tradição acabou por ser o fim último, aquilo que eu procurava, e que fui sempre tendo pequenas amostras,
pequenas coisas que eu sentia que não era aquilo. Isto não pode ser. Isto não pode ser tudo. Isto não pode ser tudo. E até que descobri que depois há uma igreja católica até 1960 e há uma igreja católica a partir de 1960. E a igreja católica a partir de 1960 é uma diluição do resto. E é uma diluição que se perdeu na prática. E perdeu-se. Infelizmente estamos a formar muitas pessoas nesta completa perdição. E eu compreendo hoje que muitas pessoas não se queiram ou não se sintam atraídos à conversão na igreja católica por causa disso. Porque vem a desgraça na qual ela está metida. Vem um Papa globalista, vem um Papa que defende todos os interesses menos os interesses dos católicos. E depois não só vêm os católicos também apegados às coisas do mundo. Como eu próprio, durante 10 anos, fui e sou apegado às coisas do mundo. E esse é o ponto atual do meu estado de conversão. É que graças a Deus, Deus deu-nos esta pandemia, se quem acha que é uma pandemia, e deu-nos esta graça de perceber que não é uma questão de se falta muito ou não para o fim dos tempos. O que está a acontecer no mundo dá-nos a urgência de talvez não, dá-nos o sentido que talvez não falte muito para o fim dos tempos. E isso para nós é uma benção. E para mim tem sido fundamental, porque a atração pelo mundo sem dúvida diminuiu nos últimos 2 anos de forma drástica. E não só diminuiu, como está a diminuir. E eu tenho sentido que há muito a fazer e que esta situação agora é boa para isso, porque há muito a fazer, muitos vícios a perder, muitas coisas para deixar. E estou mesmo a falar em bens materiais, modos de vida, hábitos de consumo, coisas que nós católicos estávamos a fazer como aos outros e que se calhar não devíamos fazer como aos outros. Claro que ser católico não é ser hippie. Ser católico não é ser comunista, onde se rejeita praticamente o sistema financeiro atual e tudo mais. Mas há um dever dos católicos em rejeitar o sistema financeiro atual, não porque ele é o sistema financeiro atual, mas porque este sistema financeiro, este modo em que nós vivemos, não nos ajuda a sermos naturais. Naturais naquilo de cumprir o fim da nossa natureza. É impossível que a fé católica não leve as pessoas a chegar a esta conclusão. Que devem viver de forma mais regrada nas tecnologias, de forma mais regrada nos seus hábitos de consumo. E por isso é que eu gosto da Fraternidade de São Pio X, novamente volto a dizer. Claro que há outras comunidades e outros sítios onde se vive o mesmo espírito e um espírito semelhante, que rejeita o modernismo, rejeita... É certo que os institutos os aceitam, mas há outras comunidades. Agora, uma comunidade onde uma pessoa entra em que as pessoas para ir à missa vão de uma maneira e depois vivem de outra, isto é uma comunidade que está a preservar o museu. É uma fantochada. Senhoras muito tradicionais, que têm os seus maridos muito tradicionais. Mas depois vamos falar, então, e são tradicionais, mas querem continuar a trabalhar, têm filhos em casa para educar. Percebem? Há aqui um problema. Porque se a pessoa compreendeu qual é a sua posição como mulher e porque é que se há de vestir modestamente, não só modestamente para a missa, atenção, modestamente, uma mulher modesta anda sempre modesta, e depois quer continuar a trabalhar, aqui isto não está, alguma coisa não está bem explicada. Agora, claro, há pessoas que têm de continuar a trabalhar porque o estado atual, ou porque são mães solteiras, ou porque vivem solteiras e têm que trabalhar. Isso é outro assunto. A sociedade atual levou-as a isso e agora não há nada a fazer. Para sair disso é um problema. Agora às vezes vê-se umas que é outra coisa. E a tradição infelizmente está cheia disso. E por isso é que eu estou a dizer que nós, católicos tradicionais, se há conversão que podemos ter, é esta. Pelo menos é aquilo que eu ultimamente tenho identificado como importante para mim. Como é óbvio, quem está a ouvir isto está noutra fase, outra coisa. Há de ser o seu foco. Apenas, e salientar uma coisa, não percam a oportunidade de aproveitar este problema, esta crise mundial, para bem da vossa alma. Porque isto está a mostrar-nos que, de facto, o mundo não merece a nossa atenção. E que as coisas complexas também não.
Procuremos a simplicidade. Procuremos a simplicidade de Cristo, que não se encontra no mundo em que nós temos hoje. Não se encontra, nem seja no diesel, seja no supermercado, seja nas finanças, seja no Bitcoin. A simplicidade dos dias de hoje encontra-se no fim da nossa alma. Para um pai de família criar os seus filhos e trabalhar da forma mais natural possível. Para a mãe de família a mesma coisa. Para o sacerdote a mesma coisa. E para o religioso a mesma coisa. Cada um compra o fim para o qual está destinado e optou por traçar na sua vida. Tudo o resto é fantochada. E há muita coisa mais que eu poderia contar sobre a conversão, episódios, coisas que aconteceram, andar para trás, para a frente, vida espiritual, que pouco nestes últimos 10 anos vos poder dizer. Quanto é que avançaste espiritualmente? Não, continuo a identificar-me claramente com São Paulo. Eu faço o mal que não quero e o bem que quero não faço. E isto nas coisas mais básicas. Nas coisas mais básicas se refletem em casa. Um filho está a chorar. O filho está a chorar, ok, está a chorar porque está a fazer birra. Eu estou cansado. Aquilo que me apetece é dar uma palmada, mas eu não vou dar palmada. Mas passado 2 minutos, ele já fez uma coisa qualquer e eu já respondi, e pior do que a palmada, falei de uma maneira que ele não merecia ouvir. Então percebem, os defeitos humanos estão cá, as coisas estão cá, e se há alguma coisa que eu podia resumir tudo acerca de ser católico nestes 10 anos, é que viver comigo mesmo é um perigo. Ou seja, eu sou quase como o lobo de mim próprio. Ou melhor, eu sou como que um ladrão de mim próprio. Eu viver comigo ao longo destes 10 anos tem sido como viver com um ladrão. E ao mínimo descuido da minha parte, eu próprio roubo-me a mim próprio. E esta é a minha definição de ser católico. Com todo o esforço que eu tenho feito, parece que o homem velho, ao mínimo descuido, vem cá roubar. E é uma luta constante por ser católico. Estou ainda assim muito agradecido a Cristo por me ter revelado esta luta, por me deixar combater no seu exército. E espero mesmo nunca perder esta noção. E acima de tudo rezo para que a educação que eu dei aos meus filhos faça que eles possam seguir este caminho, no sentido de que as suas almas possam ser salvas. De resto nada mais me interessa, não me interessa as coisas materiais, até pela educação que lhes estamos a dar e como o mundo se está a pôr, nós certamente não vamos ter muitas oportunidades no futuro. E portanto, eu sei que a maior parte dos católicos agora já está aqui a arranjar uma maneira. Certamente a maior parte é mesmo na tradição. Tu que arranjar uma maneira para continuar a ser católico e viver neste mundo. Neste mundo dos créditos sociais e onde se tem que no trabalho dar uma cara, no trabalho dar outra. Olha, eu estou a fazer o caminho inverso. Eu estou a fazer o caminho de ser homem e de ser simples. Claro que ser simples não é ser estúpido, não é tirar-me à boca do lobo, mas implica ser homem. Hoje em dia, garanto-vos uma coisa, implica não terem muitas oportunidades no mundo, implica, pelo contrário, terem contrariedades no mundo, seja no vosso trabalho ou seja no restaurante, que não podem entrar por causa do crédito social. Mas mais do que nunca estamos num tempo em que é preciso católicos, porque em breve vai ser preciso mostrar a fé com a vida. E não tenho dúvida, esse breve está aí ao virar da esquina. 2, 3, 5, 6 anos, e eu não tenho dúvidas. Será preciso homens que se mantenham firmes. E da minha parte tenho-vos a dizer apenas uma coisa para encerrar este podcast. Desprezo também, do fundo do meu coração, ao fim destes 10 anos, e cada vez mais, não é que não os perdoo, porque sei que ao fim e ao cabo são pessoas fracas, a maior parte das pessoas que não conhecem Cristo, mas desprezo totalmente católicos, cristãos que, conhecendo a verdade, estão atualmente a tentar compactuar com tudo o que acontece.
é um tipo de ratazana desprezível que, em vez de se levantar, não, estão em silêncio e andam por aí como se fossem aproveitar e ganhar grande coisa neste mundo. Meus caros, vocês têm de dar a vida pela vossa fé, pela vossa família, e o que está a acontecer hoje no mundo é uma oportunidade de vocês se redimirem e voltarem a ser homenzinhos. Se quiserem aproveitar os dois, certamente o mundo vai ganhar e o demónio irá ficar-vos com a vossa alma. Espero que tenham gostado, ou se não gostaram, é igual. Esta é a história da minha conversão. A verdade é que gostava que fosse mais bonita, que fosse uma história de santos, que tivesse sido arrebatado de um cavalo, que a partir desse momento só tivesse sido coisas boas e bonitas, mas não. São geralmente coisas de homens, de um homem banal, com as suas falhas, com as suas dificuldades de carácter, os seus vícios, e que no fundo detesta o pecado, é preguiçoso no combate ao pecado muitas vezes e tenta apenas salvar a sua alma da forma que der. Um grande abraço, vamos falando.